dia, um excelente domingo. Hoje, no ND Agro, você vai ver. Vamos mostrar o importante papel das pescadoras do litoral norte. A mulher tem um importante papel na cadeia produtiva de pescados. E ainda, Unesco reconhece Parque Catarinense como local de relevância geológica internacional. Colecionador de Joinville é destaque nacional na produção de plantas carnívoras. Vamos ver também, cresce a prática da pesca esportiva no oeste catarinense. Tudo isso e muito mais, agora no ND Agro. A gente abre o programa de hoje com uma pergunta. Você vê com frequência as pescadoras? Pois é, não é tão comum assim, né? Já que esse trabalho em alto mar é basicamente desenvolvido por homens. Mas saiba que as mulheres têm um papel importante nessa cadeia. E esse assunto tem sido discutido em cursos da IPAGRE. A iniciativa premiada apoia o público feminino nos negócios. Eu sou pescadora. Pode ser fácil para você ouvir essa expressão, mas para elas, até se reconhecerem e conseguir falar assim de boca cheia, foi um longo caminho percorrido. Na verdade, eu lutei um pouco contra, né? Eu não queria muito ficar, eu fiz técnico naval, gosto da área, mas pensei, ganhei uma bolsa e fui fazer direito. Logo que eu fui fazer direito, eu vim aqui para o curso de Jovens do Mar em 2017. Aos poucos, a Thalia foi preferindo ficar mais perto dos pais e aceitando a herança da família. O pequeno negócio foi tomando proporções cada vez maiores. A gente tinha começado o negócio de empanado também e não podíamos ter placa, né? Não podia ter, por fiscalização na época. Eu falei para a mãe, não, vamos legalizar, vamos fazer alguma coisa diferente. Máquina de cartão também ninguém queria ter. Eu falei, vamos colocar, a gente vai ampliar as vendas. E foi assim que eu fiz. Abri um MEI, né? Fui na prefeitura, pedi o alvará de funcionamento, pedi o alvará de sanitário e resolvemos reformar, separar a área de manipulação para a área da venda. E tem dado certo até então, assim, né? É o que a gente tem feito. Sempre com os produtos do pai, sempre o nosso pescador principal é ele. Entender como a cadeia funciona é fundamental para essas mulheres crescerem nos negócios. O curso Florescer discute a importância da mulher na pesca, na agricultura e principalmente nas lideranças. A iniciativa, que está na 3ª turma, nasceu em 2019 com um projeto piloto no Litoral Norte. A ideia vai ser multiplicada para todo o estado através dos centros de treinamento da IPAGRE, sempre com o público feminino em evidência. Um espaço de desenvolvimento desse público que precisa, uma ação afirmativa, onde a gente junta a política pública, um projeto bem focado para as mulheres, trabalhando a questão de empreendedorismo, questão de gestão dos negócios, o olhar empreendedor, o fortalecimento da identidade da mulher agricultora e pescadora, quando ela se vê num grupo com outras pescadoras e agricultoras que enfrentam os mesmos problemas, né? Essa troca de informações é fundamental para as pescadoras se reconhecerem nas histórias das outras pescadoras e perceberem que não são apenas a mão de obra do pai ou do marido. Há 3 anos, o projeto Florescer vem incentivando as mulheres a serem protagonistas da própria história. E para nós, mulheres de pescador, como que eu posso te dizer, para nós aprender mais, né? Porque a gente pensa que sabe tudo, mas nunca sabe demais. Então aqui nós vamos se aprimorar, vamos aprender mais, como se comportar, como agir, né? Então é isso. A criar respeito. A criar respeito, né? Respeito que surge de dentro para fora e provoca mudanças no comportamento delas. A consequência são modificações socioeconômicas e políticas pelas comunidades. Mulheres que deixam de ser invisíveis no social e no institucional e que ficam mais preparadas para enfrentar o preconceito e as questões de gênero impostas no dia a dia. A IPAGRE ela já tem uma história de trabalho com mulheres, com grupos de mulheres. E, historicamente, a gente já tem, seja na agregação de valor, seja na gestão. A ação ela vem fortalecer, é um espaço a mais, né? A IPAGRE trabalha com metodologias de extensão, seja encontros, oficinas a nível municipal. Aqui a gente abriu um espaço a mais de desenvolvimento. Por que essa necessidade?
porque nós mulheres ainda precisamos desses espaços para fortalecer a identidade, para melhor se preparar, né? É uma maneira de diminuir, né, a desigualdade, tornar a sociedade mais justa para o convívio da mulher. Durante o curso, as mulheres desenvolvem um plano de negócio, que é executado pela participante com apoio de uma linha de crédito especial, subsidiada pela Secretaria da Agricultura, da Pesca e do Desenvolvimento Rural de Santa Catarina. Ou seja, uma ação que acompanha as participantes antes, durante e depois do curso. Aqui a mulher realmente está muito inserida. Eu, por ser filha mulher, sou filha única. Sempre fui eu que fui atrás do gelo, que fui atrás do óleo, que foi no banco, documentação de embarcação. Eu e minha mãe, né? A minha mãe ficava mais em casa e o pai, por estar sempre no mar, não podia fazer. Então ele falou com 18, vai fazer a tua carteira, vai atrás, vai fazer algo que eu não faço, né? Hoje tu é pescadora. Hoje eu sou pescadora, né? Hoje eu estou aqui no curso Florescer, né? Para mulheres pescadoras, eu e a mãe, e não pretendo sair dessa área. E ainda falando de pesca, você sabia que no Oeste tem uma propriedade que atua na pesca esportiva? Pois é, fica em Guatambu e tem cerca de 17 mil espécies de peixes. O peixe parece ser grande, deu até canseira no André. O pessoal estava ali na volta, dando aquele apoio moral. Ele recebeu até tapinha nas costas. Mas não tem jeito, esse é um momento só dos dois, do pescador e do animal. Eles ficaram assim medindo força por quase meia hora. E no fim, o André conseguiu fisgar um tambacu. Agora é uma época do ano que já começa a esfriar, o peixe ele muda muito o hábito dele, né? Então a gente está praticando uma espécie de pesca mais sensível, né? Um sistema mais delicado para a gente conseguir sentir o peixe e pegar ele, né? Porque ele também vai entender se a isca está com alguma coisa nela. É um peixe que, como ele é utilizado aqui, é pescado muitas vezes pela pesca esportiva, ele já entende que tem algo ali na linha. Então eles ficam mais manhosos, que a gente chama, né? Então a gente está praticando já uma pesca mais delicada para justamente o peixe não sentir e a gente conseguir fisgar eles. E toda essa técnica é justamente por se tratar de uma pesca esportiva, que tem o objetivo de fisgar o peixe não para o consumo, mas pelo prazer de pescar. E por isso, depois da conquista, o pescador devolve os peixes vivos à água. Mas eu nunca tive muito hábito de matar o peixe, nunca gostei de comer peixe. A gente gosta da pesca, dessa emoção de pescar o peixe, de fisgar, de brigar com ele, descobrir onde que ele está. Então, hoje com a pesca esportiva a gente tem isso aí. A gente viaja o Brasil inteiro atrás de pesqueiros, locais novos com esse estilo de pesca. E é uma diversão para nós, para nossos amigos, aí é uma diversão. E foi pensando justamente nos pescadores por esporte aqui do Oeste, que viajam o país em busca dessa prática, que o seu Alcir abriu esse pesqueiro que fica no interior de Guatambu. Aqui, nesses 6 hectares, existem 2 tanques. Um com 26 mil metros quadrados e o outro com 5.800 metros quadrados. Juntos, eles têm cerca de 17 espécies de peixe. Alguns da nossa região e outros que só são encontrados no Mato Grosso e no Amazonas. Aqui tem o jaú, né? Até inclusive dos pesqueiros. Esse é para ser um dos maiores peixes de couro que tem nos pesqueiros do Brasil. Está aqui, é um jaú. A pirarara, pirarucu, né, que é um peixe que nunca foi pescado nessa região nossa, né? Então a gente buscou esse peixe fora, trouxe para cá para chamar, né, para chamar esse pescador que saía daqui fazer 2.000 quilômetros para pegar esse peixe e poder ter a oportunidade de pescar aqui, né? O pessoal criou esse amor pelo peixe, que antigamente aqui era só o que era, pescar o peixe, matar e fritar, né? Pôr o bicho na banha, como os pia falam aqui. Hoje não, né? Hoje o pessoal vem aqui, às vezes passa o dia todo para pegar 2, 3 peixes aí para tirar uma foto e, né, guardar aquela recordação do peixe e saber que esse peixe voltou para a natureza, tá aí, né? O movimento aqui é tão grande que no verão, por fim de semana, são cerca de 900 pescadores esportivos. Só que agora, no outono, esse número cai um pouco, são cerca de 300. E são aqueles que realmente não ficam uma semana sem praticar o esporte. É o caso do Alex, que vem sempre por aqui após o horário do trabalho. Durante a semana, geralmente a gente vem depois das 6 horas, né? Das 18 horas e acaba ficando até as 10, que é o horário do pesqueiro, né? E final de semana, daí a gente vem cedo, né? 7, 8 horas da manhã vem aqui, faz um churrasco, toma uma cerveja, pesca e fica até as 10 da noite, se puder, ou às vezes vai um pouco antes, né? Eu optei por esse esporte porque quando eu pescava em rio, tinha piracema e a gente ficava muito tempo sem poder pescar. E a gente conheceu o pesqueiro, conheceu a pesca esportiva, que aqui você pode vir, pesca e larga.
e pratica esse esporte o ano inteiro. Um outro detalhe da pesca esportiva é que o anzol é liso, não tem a fisga. E isso faz com que o peixe seja minimamente afetado, preservando a vida do animal. E depois de toda essa aula sobre pescaria esportiva, é claro que eu também resolvi arriscar, né? Mas a principiante não teve sorte. Fica para uma próxima, né? Melhor deixar para quem realmente entende do assunto. E a tecnologia vem auxiliando a agricultura e obrigando os produtores a se adaptarem. Em Ceará, o Senar, que é o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, oferece um curso voltado à pilotagem de drones. Tudo isso para ajudar no dia a dia das propriedades. As mãos, calejadas com a força do trabalho braçal, precisaram se adequar aos cuidados ao manusear o controle remoto. Ao invés do painel do trator ou da colheitadeira, o olhar fixo na tela do celular e no céu, para observar a propriedade de uma maneira diferente e cada vez mais importante no campo. No começo foi assim, com medo, né? Mas aí depois o cara vai praticando devagarzinho, né? E é simples, né? Quem mexe no celular trabalha com o drone também. A gente está fazendo esse curso aí, né? Então é simples. Claro, tem que ter seus cuidados, né? Mas não é tão difícil, não. É mais fácil do que pegar enxada. Para a Jaine, que é filha de agricultores, mesmo sem nunca ter manuseado um drone, a aula de pilotagem abriu um leque de possibilidades para ela implementar no sítio da família e também no mercado de trabalho. A gente sempre tenta se atualizar, né, nessas novas tecnologias, até para a questão de conhecimento. Na empresa que eu trabalho, a gente tem drones de pulverização. Aí eu optei por fazer esse curso por conhecimento também, eu não trabalho com isso, né? Nas primeiras aulas práticas, a utilização do drone pode parecer até uma brincadeira com um certo receio por parte dos produtores. Mas, com o passar do tempo, um equipamento desse na propriedade pode fazer toda a diferença. Imagine da área da casa, a uma grande distância, o produtor poder observar o gado ou então a cerca e os piquetes estão no lugar. Tudo vem a somar para a agricultura e pecuária. Porque às vezes o cara não tem o tempo para ir, por exemplo, olhar o gado, coisa assim, né? E eu estou vendo que é uma possibilidade que vai facilitar o cara a cuidar dos animais, né? Ver o gado mais fácil, né? E principalmente na lavoura. Eu vejo que você vai ter mais produtividade com a tecnologia que o drone tem. O curso, que deverá ter mais uma edição em maio, foi sugerido pelo Sindicato Rural de Ceará, após ouvir a demanda dos agricultores sobre a importância da nova tecnologia no dia a dia da propriedade. Por isso que estão passando por esse treinamento ali, para ele poder aprender como operar esse instrumento, essa nova tecnologia que vai ajudar muito o produtor, pela qualidade da aplicação e pela rapidez que se faz, e também não danifica a plantação, porque o drone não depende de passar com o trator no meio da lavoura. De acordo com o coordenador regional do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, a capacitação, que não tem nenhum custo para os agricultores, tem sido cada vez mais procurada por quem pretende diversificar e investir no meio rural com o uso de um equipamento que pode facilitar diversos serviços na propriedade. Cada vez mais a tecnologia está evoluindo, cada vez mais está exigindo de todos nós, e não é diferente no meio rural, né? E o produtor, percebendo isso, sentindo isso, ele está indo em busca de como ter acesso a essas tecnologias. Então, agora, uma curiosidade. Você sabia que Joinville é a cidade do sul do Brasil com um cultivo profissional e regulamentado de plantas carnívoras? Pois é, um colecionador da cidade começou devagar, mas hoje vende mudas para o Brasil inteiro. Olha só que interessante. Ao olhar essas plantas, dificilmente você vai imaginar que elas têm algo de diferente. Mas e se nós falarmos que elas são carnívoras? Isso mesmo! O Valdemar é um colecionador apaixonado e comercializa mudas de diferentes espécies. São vários tipos e cada uma tem a sua peculiaridade. Essa aqui é uma planta carnívora do gênero das nepentes, tá? É uma planta insetívora, ela se alimenta de insetos, a gente chama ela de carnívora
acaba sendo uma popularização do nome da planta, até para chamar a atenção do pessoal. Embora existam variedades grandes, relatos de plantas com assídios maiores que cheguem aí a comer pequenos roedores, pássaros, mas a grande parte são insetos dos quais eles se alimentam, né? Nessa estufa aqui, de onde eu estou falando, nós temos várias plantas que nós podemos chamar de bebês. Isso mesmo, elas têm cerca de 1 até 2 anos. Elas aqui conseguem chegar até 2 metros, mas tem uma espécie específica que pode chegar até 10 metros. E são muitos anos para que elas possam se desenvolver. Os preços variam muito. Há plantas que podem custar de R$12 até cifras com mais de 4 dígitos. Tudo depende do amor de quem adquire. O mesmo amor de quem cultiva. Afinal, tudo precisa ser feito nos mínimos detalhes. As dioneias, por exemplo, são únicas. Não se deixe enganar. Apesar de parecerem estáticas, elas são bem ágeis. A planta que mais instiga a imaginação das pessoas porque ela fecha literalmente a boquinha. Então, quando o inseto bate nos gatilhos, eles fecham. Ó, e é um movimento muito rápido. E chegou o inseto não tem muita escolha. Não tem muita escolha. Ó. Ele caiu aqui, ele vai ter uma morte bem dolorosa. E rápida, né? É rápida. A partir do momento que ela fecha, ela vai começar a constrição. Ela vai apertando e vai espremendo o inseto até tirar todos os nutrientes dela. E vai levar uns 5 dias para uma armadilha dessa estar abrindo novamente e aí vai estar só o inseto seco dentro. E tem alguma outra particularidade dessa planta específica? Bom, ela é uma planta nativa dos Estados Unidos, tá? Aprecia calor e umidade. O que acontece? O pessoal de floricultura normalmente não sabe cultivar elas, fala para você cultivar meia sombra, regar uma vez por semana, só que nem cactos. E essa é uma planta que ela tem que estar sempre com bastante sol. Quanto mais sol, mais bonita ela fica e sempre estar bem úmida. Ela é uma planta nativa de regiões pantanosas. E é uma característica interessante, ela precisa do inverno para entrar em dormência e voltar a crescer novamente na primavera. A utriculária é essa de folhas brancas em formato de coelhos. Sim, caso você não tenha percebido, é isso mesmo. A nutrição dela é baseada nos micro-organismos da terra. Diferente da pinguícula, que se alimenta pelas próprias folhas e tem essa flor bem chamativa. Já entre as queridinhas estão as sarracênias. Lindas demais, né? Uma pena que os insetos não podem dizer o mesmo. É melhor que essa mosca acelere a batida das asas antes de virar lanche. Elas são basicamente da mesma região das dioneias e mais ou menos a mesma necessidade de cultivo, né? Plantas aí, regiões pantanosas, com bastante sol. E ela tem o diferencial do formato e cor das armadilhas, né? Elas chamam bem a atenção. Essas plantas são especialistas aí em capturar moscas, elas pegam muitas moscas. O pessoal que tem problema com insetos é uma maravilha. Tanto trabalho para se alimentar faz com que as plantas carnívoras fiquem adormecidas durante os meses mais frios do ano. Mas não se preocupe, depois da soneca, elas voltam com ainda mais vida. A Unesco reconheceu a região Caminho dos Quênios do Sul como local de relevância geológica internacional. O território abrange 4 municípios de Santa Catarina e 3 do Rio Grande do Sul. Agora, uma das cidades que vive a expectativa pelo crescimento no número de turistas é a capital dos Quênios, em Praia Grande. Esse é um local que recebe turistas do Brasil e do mundo inteiro. Um movimento que deve aumentar ainda mais com a aprovação do Geoparque. O Bernardo, que é um gerente de uma conhecida pousada, acredita que a chancela da Unesco vai influenciar bastante o turismo no extremo sul. Com a questão do Geoparque, vai ter uma repercussão internacional. A gente está levando isso de uma forma progressiva e bastante satisfeito com a região, com a ascendência do turismo. Com a segurança de guias e pessoas habilitadas para os serviços, Praia Grande oferece diversos atrativos turísticos. Ela se destaca pela trilha do Rio do Boi, as trilhas interiores de cânion, a trilha do cânion Malacara e o trek, né, caminhada ao ar livre. Então, passeios 4x4, passeios de quadriciclos, entre inúmeras outras atividades aí que as agências e operadoras de Praia Grande oferecem. E um dos maiores atrativos da cidade é o famoso passeio com os balões de ar quente. Estica a lona para um lado, puxa o cabo para o outro, arruma o cesto e aos poucos as caminhonetes vão sendo deixadas de lado e todos ficam de olho nos balões para registrar esse momento. Aliás, a quantidade de balões impressiona. E quando as labaredas aparecem, os balões começam a ganhar forma.
Em poucos minutos, tudo está pronto para o voo. A subida é bem rápida. Em poucos segundos, já estamos nas alturas. Quem estava no voo aproveitou para curtir e tirar muitas fotos. A paisagem, claro, é exuberante. Essa família de Blumenau teve o seu primeiro voo. Nossa, emocionante, maravilhoso. É bonito demais, né? O visual é fantástico. Com a criação do Geoparque Caminhos dos Cânions do Sul, o mundo vira os seus olhos para o extremo sul do estado. São várias as possibilidades que o turismo da região pode ganhar. Nós vimos na reportagem da semana passada, na série Made in Santa Catarina, que o consumo de carne suína vem crescendo no país por ser uma proteína de alta qualidade com preço mais acessível. Hoje vamos te dar dicas de como preparar essa carne que pode ser usada desde petiscos a pratos principais, nutritivos e cheio de sabor. Essa cervejaria de Florianópolis encontrou um nicho diferenciado. Apostou na união da carne suína com cervejas artesanais e há 4 anos faz sucesso com o público. Deu tão certo que o cardápio, antes focado em petiscos e porções, agora oferece menu completo com pratos variados, à base, é claro, de carne suína. Todos feitos pelo chefe Carlito, de São Paulo, um grande fã dessa proteína. Atualmente, a carne suína é a carne mais consumida no mundo, por vários fatores, principalmente pela questão nutricional, pelo preço, que é mais acessível, é uma das principais proteínas de fonte de vitamina B1. Ele preparou algumas das delícias servidas no estabelecimento. Entre as principais entradas tem croqueta, feita com lombo de porco assado, recheado com mussarela e geleia de abacaxi para acompanhar. E tiras crocantes de bacon com caramelo. Que tal ainda um belo sanduíche de lombo desfiado com couve mineira e molho barbecue feito na casa? Deu água na boca, né? Bom, e tem pratos mais sofisticados também, olha só. Aqui eu trouxe ele como um medalhão, que ele foi assado. Ele passou por mais ou menos 1 hora no forno em temperatura baixa para a carne ficar macia e depois aumenta a temperatura para dar o crocante na pele em cima. Aqui dessa forma eu fiz a barriga de porco grelhada com um molho, acompanha um molho agridoce com uma pitada de mel e seguimos com o purê de cabotiá e a paçoca de pinhão. E não para por aí não. O prato mais imponente e nobre da casa é o joelho de porco. É um corte muito próximo do pernil. Ele é uma carne muito forte, muito marcante, muito característico também o seu sabor. E ela é extremamente saborosa e muito suculenta. É a proteína que eu mais gosto, né? Então, para mim, ficou muito fácil elaborar esse cardápio. A carne suína está cada vez mais presente na mesa do brasileiro. O consumo, segundo o IBGE, cresceu 14% nos últimos 5 anos, ultrapassando os 17 quilos por pessoa. E a meta é estimular as pessoas a adotar o hábito de ter à mesa essa proteína rica em minerais e vitaminas essenciais para uma dieta saudável. O chefe Vilmar faz parte dos incentivadores do consumo de carne suína. Hoje em dia, toda a criação de suíno obedece uma sanidade exemplar, em especial aqui no estado de Santa Catarina. Mas todas as carnes vendidas em estabelecimentos comerciais aqui da nossa região seguem um protocolo muito eficiente de saúde. Então, eu creio que podemos sim usar com segurança a carne suína, complementando e dando sabor ao cardápio semanal. Ele prepara pratos simples, rápidos, que podem ser inseridos no dia a dia das famílias. Ele fez pra gente uma almôndega e no lugar da carne de cordeiro, usou a carne suína. Nós temos aqui uma carne que é um lombo suíno. Eu escolhi com uma capa de gordura bem pequena. É importante essa capa para dar maciez também à preparação e nós vamos moer, né? A essa carne moída, acrescentar uma gema de ovo, arroz cozido com açafrão, erva doce e pimenta branca ou preta, maceradas, sal e cebola. E agora é misturar mesmo com a mão até formar uma massa homogênea. Fica com a cor muito bonita.
Depois é montar as almôndegas e preparar o molho. Comece colocando a cebola no azeite ainda frio para evitar saturar o azeite. Acrescente alho, tomilho, pimenta, louro, açúcar e o molho de tomate. Assim que ferver, coloque as almôndegas e deixe por 15 minutos. A cama de legumes é feita com tiras de abobrinhas levemente refogadas no azeite e sal. Então a ideia da construção desse prato é fazer um prato completo, com proteína, amido e as fibras, trazendo a composição da saudabilidade. Depois é só montar o prato. Coloque um nicho de legumes, a almôndega, o molho vermelho, um pouco de mussarela. O maçarico pode ser usado para dar uma crocância e defumada no prato. Finalize com um broto de rabanete e bom apetite! Espero que você tenha gostado dessa dica do chefe, onde estamos trazendo para a alta gastronomia a carne suína. Não deixe de experimentar essa delícia produzida aqui no nosso estado. Até mais! No meio-oeste, a safra de soja foi prejudicada por conta da estiagem. Mesmo assim, a colheita que está em andamento na região tem animado um pouco os produtores. Vamos conferir? Em Campos Novos, a área plantada foi de 57 mil hectares, a mesma do ano passado. Mas a média de produtividade deve fechar em 50 sacas por hectare, contra 60 da safra anterior. O volume poderia ser menor ainda por conta da estiagem, que prejudicou o desenvolvimento das plantas. Porém, as áreas de ciclos mais longos estão produzindo melhor, em virtude das chuvas que caíram na região nos meses de fevereiro e março, já que as áreas plantadas no cedo produziram menos. Hoje em Campos Novos nós estamos com cerca de 70% da área já de soja colhida. As médias são abaixo do esperado, são abaixo dos anos anteriores. Estamos com uma média geral de 50 sacos. As lavouras do cedo estiveram com uma média mais baixa, entre 20 a 30 sacos. E agora os ciclos mais longos estão surpreendendo e elevando a nossa média. A safra deste ano está sendo considerada uma das piores dos últimos 5 anos. Mas a produção que está sendo colhida agora é um alento ao produtor. Na propriedade do Jonathan Hartmann, que realiza o plantio numa área de 560 hectares, a colheita está a todo vapor e a produtividade nesta área está sendo melhor do que a do início da safra. Em vista de outros lugares, a nossa foi boa. A gente se comove com os companheiros agricultores, porque teve gente colhendo 8, 12 sacos. Nós estamos numa média de 75 aqui nessa lavoura do Tarde aqui. Choveu um pouco melhor. É um cultivar de ciclo mais longo, melhorou bastante a média, que no início era um 58, 48, era bem pior. Neste período, cerca de 90% dos produtores de Campos Novos estão colhendo soja. E a expectativa para a próxima safra é que o tempo colabore e, com a aplicação de tecnologias no campo, o produto seja melhor e a rentabilidade dos produtores aumente. Com isso, minimize um pouco os prejuízos desta produção. Eu já estou programando agricultura de precisão, novamente, gesso, calcário. Vamos investir de novo para colher 80, 90 ou até o almejado 100 por hectare. Para a próxima safra, a expectativa da Cooper Campos é que o clima colabore, que a gente tenhamos médias elevadas. E é para isso que a Cooper Campos sempre vem trabalhando, para ter rentabilidade e dar mais lucratividade e produtividade ao produtor rural. Uma cena cada vez mais comum no meio rural: painéis solares para a produção de energia fotovoltaica, um investimento que reduz custos de produção e também aumenta os lucros no campo. Deixar o sol pagar a conta de luz é uma ótima solução no agronegócio. Para conhecer mais um projeto de placas solares no campo, viemos até a propriedade do seu Valmir Roman, município de São José do Cedro, extremo oeste catarinense. Com 50 hectares, ele atua com pecuária leiteira, cultivo de melancia e gado de corte. Toda propriedade, e a gente se considera como uma empresa, tu vai sempre buscando algo para melhorar e para ter mais lucratividade, Então, logo que surgiu a ideia surgiu a novidade das placas,
O meu filho já falou para mim, pai, acho que seria de nós colocar isso aí. Ele andou pesquisando e achou que só que daí na hora eu não aceitei, né? Disse, vamos deixar os outros primeiro colocar, depois a gente vê, né? E daí você passou uns 2 anos, aí fomos vendo e olhando o que outros colocaram e a gente sabe, sempre fica com o pé atrás de coisas novas, tu tem que primeiro ter uma certeza de que vai funcionar. E como a gente viu que era uma coisa que dava retorno e que seria bom para uma propriedade e para ter um crescimento assim a gente sempre tende a crescer, né? E sempre a energia a gente vai gastando mais. Inicialmente nós gastava em torno de R$ 1.200, R$ 1.300 com energia elétrica, né? Após isso, a partir de alguns meses, a energia elétrica, a fatura veio a R$ 100, né? A gente baixou quase que 93% da fatura, né? Isso com um pedido de isenção de ICMS, que também conta, né? E aí, pensando no retorno sobre investimento, como foi feito um dimensionamento maior do que a gente gasta hoje, porque a ideia é ampliar a propriedade, né? Esse retorno vai ser um pouquinho mais demorado, porque a gente não gasta tudo isso ainda, mas a partir do momento que tiver esses gastos aí, vai diminuir, vai continuar mantendo o custo menor, né? E ficaria na faixa aí de em torno de 6 anos para o retorno do investimento sobre o capital investido, né? Então, o que a gente paga de parcela no ano, com o que gastaria de energia, ainda sobra um pouquinho. Em todas as regiões do estado, a EPAGRE incentiva a adoção de fontes limpas e renováveis para a geração de energia. A empresa elabora projetos de crédito para financiar a aquisição e instalação dos sistemas de geração de energia solar. As linhas de financiamento e projetos do governo de Santa Catarina tornam a tecnologia acessível às famílias rurais. Com prazos maiores e subvenção de juros, os produtores conseguem se planejar, investindo com segurança e retorno financeiro a curto e médio prazo. A família Roman aqui, eles sempre procuram a gente, na verdade, para tirar algumas dúvidas, algumas informações de tanto quanto investimentos, quanto a parte técnica também, né? Então, eles estão sempre antenados aí com novidades, e a energia renovável veio também como uma novidade aqui. Cerca de 42 projetos foram feitos aqui em São José do Cedro ano passado, de investimentos em placas solares, né? De energia renovável e tal. E eles já vinham fazendo essas consultas e tal, e como abriu o programa do governo do estado, que é executado pela EPAGRE, né, o programa Menos Juro, a gente conseguiu fazer esse investimento com esse retorno do pagamento de parte do juro do financiamento, né? Então eles aproveitaram também esse retorno, que acaba ajudando bastante aí no pagamento do investimento, né? Aqui na propriedade então do Roman foram investidos cerca de R$92 mil, com esse investimento, né, de energia renovável, e mais algumas melhorias que eles fizeram aqui da rede, aproveitaram já para fazer algumas melhorias, né? E olha, os números mostram como a energia fotovoltaica está ganhando espaço no campo. Nos anos de 2015, 2016 e 2017, foram 103 projetos. Já em 2018 e 2019, houve um salto para 1.131 projetos na área. E em 2020 e 2021, a EPAGRE elaborou mais 1.130 projetos. Os planos de investimento em energia solar no campo encaminhados pela EPAGRE em 2021 somaram mais de 65 milhões de reais. E para fechar o programa de hoje, olha só que iniciativa bacana. Um casal de São José, na Grande Florianópolis, cria na própria casa mudas de plantas medicinais e também frutíferas em caixinhas de leite. Além de fazer bem para a natureza, eles ainda distribuem de graça para a população. Olha só.
Estamos no bairro Serraria, em São José, para conhecer a história de um casal apaixonado por plantas. A paixão é tanta que, olha só, eles doam mudas para quem passa aqui pelo bairro. Agora, a doação é de araçá, tudo de graça. Olha só, já tem uma mudinha aqui na frente para quem passar, levar para casa. Vamos bater um papo com eles? Conhecer a história desse casal? Vamos nessa. Ali tá pedindo para a gente apertar a campainha. É isso que a gente vai fazer agora. Vamos levar, vamos plantar, né? Vamos contribuir com a natureza e conosco também, né? É uma alimentação, é uma fruta, tem vitaminas. Fazemos a nossa parte, produzir a muda e ofertá-la gratuitamente para que as pessoas façam a sua parte, que é plantar, cuidar e colher o fruto depois. Logo na chegada, uma árvore frutífera para nos receber. E aqui no fundo da casa que a magia acontece. As mudas são todas plantadas aqui. De cara, olha só, acerola madurinha, coisa boa, vitamina C. Comendo 5 acerolas, você já tem a quantidade suficiente de miligrama para o dia. Um quintal recheado de árvores e plantas, espécies até nem tão comum de se ver por aqui. Pé de algodão. A gente plantou até para fazer uma experiência, para mostrar para as pessoas de como se faz o tecido, né, de algodão, que essa geração mais nova nem sabe o que é, né? Você sabe que fruta é essa? É a lima. Está entre a laranja e a laranja-lima. Isso aqui é fruto da semente da lima do supermercado, que a gente plantou, fez muda, distribuiu muitas mudas e ficaram algumas aqui, remanescentes, né? Que já começaram a frutificar e dá para ver, ó, bem carregadinhas. Além de distribuir as mudas, o casal também incentiva a preservação ambiental. Seu Salésio é professor aposentado e a dona Aurora é terapeuta holística. Ela, mais do que ninguém, sabe bem as propriedades nutricionais de cada planta. Aqui, melão de São Caetano. É usado para quê, dona Aurora? Esse é um anti-inflamatório e ele também faz parte de um tratamento antitumoral. Ó, aqui a gente tem jabuticaba e também araçá, já prontinho para entrega. Quanto tempo até ficar assim para entregar, seu Salésio? 9 meses, um ano, ela já fica desse tamanho. São mais de 30 espécies de plantas diferentes. Tem também romã, coqueiro nativo, cacau, tamarindo, jatobá, raiz amarga e ora pronobis. Até uma estufa foi montada no quintal de casa. O mais legal é que o casal recicla todo o material. Olha só, são caixinhas de leite e até garrafas PET que iam fora e que tem uma nova utilização. Da pandemia que nos prendeu a todos, e para a gente não ficar ocioso totalmente dentro de casa, a gente se aproveitou e trabalhou muito nesse quintal. E decidimos produzir mudas em série para distribuir para a comunidade. Hoje são 3.000 mudas já prontas para distribuição. Então, se você mora ou está de passagem por São José, vale a pena fazer uma visita ao casal. Além de conhecer de perto toda essa infinidade de plantas, vai levar para casa mudas que no futuro também darão bons frutos. E com essa iniciativa bacana, a gente finaliza o nosso ND Agro de hoje. Outras notícias do estado e do país você confere no nosso portal ND+. As informações do agro voltam no domingo que vem. Até lá! Tchau, tchau!